as melhores 9 dicas para baixar a pressão arterial sem remédios, sem medicamentos. Você sofre de hipertensão? Então fica aí e vamos aprender mais por que sua pressão está alta e como reduzi-la. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico, sou apaixonado por trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Então, qual é o problema da pressão arterial alta? Na verdade, a pressão arterial é uma comorbidade que anda lado a lado com quase todo tipo de doença moderna, ou seja, diabetes, doença cardiovascular, até mesmo câncer. A pressão arterial alta é algo extremamente disseminado na nossa sociedade moderna e isso não é por acaso, não é porque o ser humano nasceu para ser doente, mas existem causas fisiológicas, existem causas no nosso estilo de vida que estão prejudicando o controle homeostático da pressão, ou seja, o organismo se regula, ele sabe qual a pressão ideal, só que como a gente vive de uma forma tão errada, ele não consegue mais controlá-la. Você sofre de hipertensão arterial? Já teve problemas? Você toma remédios e tem dificuldade de baixar sua pressão? Comenta aqui embaixo, deixa eu saber seu caso. E não se esquece, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e aperta o sininho. Vai ser bom para você e para mais pessoas. É uma forma gratuita de agradecimento e de auxiliar a mais pessoas a saberem dessa informação. Não se esquece de entrar no nosso grupo do Telegram. O link está aqui na descrição e lá no nosso site. O que te recomendaram? O que seus profissionais da área de saúde, o que você viu na net de recomendação para baixar a pressão arterial? Você sofre de hipertensão ou hipotensão? Você tem pressão alta ou pressão baixa? O que você faz? Conta para mim. Então, minha primeira dica, que é algo que ninguém fala por aí, crononutrição. Ou seja, jantar muito tarde da noite aumenta a sua pressão arterial. Sim, provavelmente também por prejudicar o sono. Como a gente sabe que jantar tarde prejudica o sono, entre vários outros fatores. Mais um fator é crononutrição, jante mais cedo. 8ª dica, alto consumo de frutas e vegetais. Frutas e vegetais, alimentos das plantas em geral, são pobres em sódio e ricos em potássio. Sim, os alimentos das plantas têm sódio, mas não é o cloreto de sódio, aquele que a gente refina do mar, mas um sódio natural, mais orgânico, mais saudável ao organismo, mas eles são pobres em sódio. E como elas são ricas em potássio, elas auxiliam a redução da pressão arterial, mas por inúmeros outros fatores. Elas são ricas em substâncias anti-inflamatórias e nutrientes. O vaso, a artéria, geralmente, numa pessoa usual, está muito inflamado e isso causa vasoconstrição, ou seja, eles contraem mais ao invés de dilatarem normalmente. Nutrientes nessas frutas e vegetais auxiliam a produção de óxido nítrico, um gás que auxilia a sua artéria também a dilatar e ele é muito importante para a sua pressão arterial e para a sua saúde arterial, para a sua saúde vascular. Reduza ou corte o consumo de sal. 7ª dica. Isso você já deve ter ouvido falar em muitos locais, muitos. Mas o que acontece na mídia? Reduz um pouco o sal, consuma sal do Himalaia que é mais saudável, sal negro, sal rosa, sal flor de sal, etc. Eles sempre sugerem trocar por um sal light, um sal mais natural. Entretanto, sal é sal e não tem evidência científica que existe sal bom para a pressão arterial. Existe evidência científica que sal é prejudicial à pressão arterial, sim, quanto mais pior. E aí a usual recomendação é: consome sal até os 40 anos. Quando você chega aos 40, você corta o sal porque você já está hipertenso. Para que esperar ficar hipertenso para cortar o sal? Então, a gente tem estudo com índios e Yanomamis que não consomem sal e não sofrem de problemas de pressão nem no final da vida. Ou seja, olha que interessante, índios brasileiros que não têm consumo de sal nenhum e mesmo aos 70 anos não apresentam alteração nenhuma na pressão arterial. Não é nem 2 pontos, não é nem 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, é nem 1 ponto. Ou seja, a pressão arterial deles é a mesma coisa que quando eles eram jovens.
Então a gente vê que o natural é não comer sal, né? Como índios o fazem. Como índios faziam, talvez hoje em dia já são índios mais modernos, já têm consumo de sal. Então, como reduzir o sal na prática? Alimentos industrializados têm quantidades absurdas de sal. Segundo, comer menos em restaurantes. Comida já pronta, qualquer comida entregue na sua casa ou em restaurante vai ter uma maior quantidade de sal. Então, se você preparar seus alimentos, você consegue controlar a quantidade de sal que você bota ou não bota sal nenhum, né? Mas até mesmo o shoyu, o arroz do sushi, tudo hoje em dia, até mesmo alimentos doces levam sal. Então, uma dica boa é comer alimentos mais naturais. Quanto mais natural é o alimento a nós, menos ele precisa de tempero, tipo banana. Quem joga sal na banana? Quem joga sal na melancia? Reduza ou corte o açúcar. Sim, o açúcar industrializado, o açúcar branco, é um fator para a hipertensão. Praticamente ninguém pensa nisso, mas a gente tem que levar em consideração alguns fatores antes de saber o problema do açúcar. O açúcar vai auxiliar a diabetes, o sobrepeso e a obesidade. A diabetes, o sobrepeso e a obesidade vai causar complicações na sua pressão arterial também. Porque quanto maior o peso, pior é a circulação sanguínea, pior é o controle da pressão arterial. E o açúcar e o sal levam à hiperfagia, você comer mais alimentos do que o necessário. Então, consumir muitos alimentos, consumir mais alimentos do que o necessário, vai levar também ao aumento da pressão arterial e o aumento da obesidade, diabetes, etc. É um ciclo vicioso. Além do que, dos AIDs, os AGEs, vocês já me ouviram muito falando sobre eles. Os subprodutos da glicação avançada, eles causam endurecimento das artérias, as toxinas do cozimento em geral, que obviamente estão no açúcar. Porque até onde eu sei ele é cozido, né? Para ser removido da beterraba, da cana, e existe até mesmo produção dessas AGEs internamente, endogenamente. Pratique atividade física diariamente. As pessoas não entendem, mas acham que atividade física é andar de vez em quando, 2, 3 vezes na semana. Não. A atividade física é um dos fatores que mais pode consistentemente auxiliar na redução da pressão arterial, mas auxilia em controle de outros fatores que vai auxiliar a hipertensão arterial, como a obesidade e o sobrepeso. Corte ou reduza o carboidrato refinado. As pessoas acabam jogando o carboidrato como um todo, mas não. Carboidrato é saudável. O que não é saudável é a refinação desse carboidrato, ou seja, o açúcar refinado, a massa, o pão, o bolo, porque vem da farinha, vem da refinação de um carboidrato que já não era tão saudável assim, que é no caso do trigo, né? Então, a gente tem que preferencialmente cortar esse mal pela raiz. Quer comer um carboidrato saudável? Come uma batata doce. Quer comer um carboidrato saudável? Come uma fruta. Isso é integral. Reduza ou corte o consumo de proteína animal. Nós sabemos que vegetarianos e ainda mais veganos têm uma pressão arterial muito menor do que a média. E isso é uma das razões que a proteína animal induz vários fatores de prejuízo no controle da pressão arterial. Mas ela é rica em sódio e geralmente ninguém consome ela sem adicionar mais cloreto de sódio, ou seja, o sal. Ou seja, ela já tem muito sódio e ainda jogam mais sal para piorar a situação. E ela é pobre em potássio, o que prejudica o controle da pressão arterial. Então a gente tem a famosa dieta DASH, que foi uma dieta desenvolvida pelo Frank Sachs, um médico e famoso pesquisador, já há um bom tempo, que ela é famosa por auxiliar, ela foi desenvolvida para auxiliar no controle da hipertensão arterial sem medicamentos, porque eles tinham conhecimento que comer mais plantas auxilia a redução do controle da pressão arterial. Ou seja, ela pode reduzir de 8 até 14 pontos da pressão, similar ao que remédios hipertensivos leves fazem. Mas lembrando, pessoal, remédios têm sempre efeitos colaterais. Vamos escolher primeiro o estilo de vida antes de intervenções mais
drásticas. Segunda e penúltima dica: durma bem. O sono é reparador. O sono é a forma do organismo reparar todos os danos e o desequilíbrio do dia a dia. É a forma dele colocar o organismo de novo em homeostase, em equilíbrio. Então, se você está dormindo menos do que 8 horas, se você está tendo apneia do sono, ou seja, roncando durante o sono, se você acorda muitas vezes durante a noite, se você acorda cansado, se você fica exposto muito à luz elétrica durante a noite e até mesmo durante o sono, tudo isso pode estar prejudicando sua qualidade e quantidade de sono e vai prejudicar o controle da pressão arterial. Sim, quem dorme melhor tem melhor pressão arterial. E por último, jejum intermitente. Sim, não acordar comendo e dormir comendo, porque hoje em dia a gente nem come mais 3, 4, 5 refeições ao dia. A gente come uma refeição que dura o dia inteiro, né? E às vezes tem gente que ainda acorda durante a noite para comer mais. Então, entenda algo bem simples. Um descanso ao organismo é preciso da mesma forma que você descansa os músculos depois da musculação. Então, a prática do jejum intermitente vai auxiliar o seu controle do peso, o controle do colesterol, o controle de vários fatores que a gente sabe que vários biomarcadores, pressão, etc., reduzem com um período de jejum intermitente. Ou seja, fique pelo menos 12 horas sem comer ao longo do dia, enquanto você come durante 12, né? 8 horas já estão aí de sono, é só ficar 4 horas sem comer ao dia, ou pelo menos faça de 10, né? Fique 10 horas apenas comendo e outros 14 horas em jejum. Seja como for, isso precisa de acompanhamento médico nutricional, mas o jejum intermitente é um fator que vai auxiliar. Gostou das dicas? Começa se inscrevendo no canal, apertando o sininho, postando seus comentários aqui embaixo, comentando, mandando esse vídeo para todo mundo que tem hipertensão e se inscrevendo no canal do WhatsApp, no canal do Telegram, lá no site ou aqui embaixo para receber nossas atualizações. Compartilhe esse vídeo, é sua forma de agradecer ao canal e sua forma de receber mais do nosso conteúdo e ter mais do nosso conteúdo para ajudar a sua saúde e dos seus entes queridos. Sua forma gratuita de agradecimento. Então, se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, tem nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online, nossos cursos online e nossos retiros presenciais. Muita saúde frugal, doutor Edu Coraça. Até a próxima.